Então, boa tarde a todos. Né? Então, a gente está aqui hoje no Grupo Espírita Novos Tempos, aqui em Itaquaquecetuba. Aqui é a Antônia Silva Costa, né? Na Belíssima. A rua Antônia Silva Costa, 95. E o tema de hoje é o duelo. Então, como uma boa parte das pessoas hoje que acompanham pela internet, pelo Facebook e outras mídias, as palestras espíritas, muitos não são espíritas. Um grande número não são. Então eu vou fazer uma explicação para que aquele que está em casa, que está presenciando agora, entenda por que o duelo. Né? Então o livro do Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito em meados do século XIX. E era muito comum naquela época, né, quando a gente era violentado na nossa honra, quando a gente era agredido nos nossos princípios, o homem principalmente ia e chamava outra pessoa para o duelo. Né? Era todo um processo, chegava lá, e que era quem podia ser feito através de pistola, de espada, e havia a morte. E então nesse texto do Evangelho, ele mostra como isso é pernicioso no processo evolutivo humano. E apesar do tema ser o duelo, está muito presente no dia a dia nosso, que é a questão da vingança, do ódio, do rancor que a gente cultiva pelas pessoas. Antes, se você usava uma espada ou uma pistola para duelar com alguém, hoje você usa as mídias sociais para denegrir a imagem do outro, para violentar o outro, para agredir o outro. Você usa a intelectualidade, a sua capacidade intelectual para diminuir aquela pessoa. Então existem outras formas de duelar, tão perniciosas, tão ruins quanto aquela para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Fora isso, é a questão da gente ficar cultivando ódios. E esse momento que a gente está vivendo é muito perigoso por causa disso, inclusive nós espíritas. Por que nós espíritas? Nós que temos a maior obrigação, a palavra é obrigação, de entender o que nós estamos vivendo. Isso é um processo evolutivo, faz parte do processo evolutivo. Leia lá a Gênesis segundo o Espiritismo, céu e inferno, você vai ver, está escrito claramente como é que transcorreria certo período agora da humanidade. E a gente precisa entender que para a evolução espiritual, certas coisas irão acontecer. E a gente está cultivando o ódio por todas as pessoas. Por mais estranho que possa parecer, quando eu cultivo ódio por alguém, mesmo ele aparentemente sendo responsável por aquilo, quem atrasa o processo evolutivo sou eu mesmo. Porque o tempo que eu fico odiando alguém, eu quero me vingar de alguém, eu quero mostrar que eu sou melhor que alguém, quem não cresce sou eu. Então não adianta você ficar com palavras bonitas, discursos maravilhosos, se a atuação lá, o seu alicerce é feito na base do ódio, da vingança, do rancor. Por que eu falo nós espíritas? Né? Porque na nossa crença, nós acreditamos na continuidade da vida, na reencarnação. E nós sabemos, através da própria codificação, de toda a codificação, não só do Evangelho, mas o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno e outros livros, todo o processo evolutivo. E a gente não tem direito de falar que não sabe. Nós não temos o direito de falar eu não sabia. Quem estuda a codificação, quem estuda a doutrina não tem direito de falar eu não sabia que não podia odiar, eu não sabia que eu não podia falar mal. Eu preciso entender que aquele que fez alguma coisa que gerou um dano tão grande, ele vai ter uma pena moral, uma pena espiritual, pela sua própria consciência, muito maior do que tudo que ele está provocando aqui. Então eu tenho que ter para aquela pessoa, eu tenho que ter uma certa condescendência com ele, compreender toda a dor e o sofrimento que ele mesmo está se provocando. Muitas vezes, e isso, eu falou aqui agora, que muitos estão nesse período indo em festas e tudo, você pode, muitas vezes, voltar para a espiritualidade, ou como suicida, ou como homicida. Se você está contaminado, e faz de propósito, faz os locais, sabendo que está contaminado, sabendo que tem aquilo, e espalha aquele vírus, você é homicida perante a espiritualidade.
Se dizem para você, use máscara, se proteja, se cuide, e você não faz isso, vai em festa, vai em bar, faz um monte de coisa e desencarna por isso, você é suicida. Olha só o tamanho da responsabilidade que a gente tem e não percebe. E aí depois a gente lá na espiritualidade quer o quê? Vingança. Porque a vingança não acaba no túmulo, a vingança permanece. Olha, eu desencarnei por causa daquela pessoa, por causa do outro. Não, você desencarnou por falta de atenção, né? Por falta de cuidado, por um monte de situações. Até mesmo, né, você pode ter desencarnado por próprio pedido seu. Eu quero ser mártir naquele momento, eu quero passar por aquela dor, por aquele sofrimento, porque nós sabemos que é através da dor que o espírito se purifica, é através da dor que o espírito evolui. Ah, mas como assim a dor? Exatamente, é a dor que purifica o espírito. É nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, que eu crio consciência de que eu estou vivendo uma vida temporal, momentânea, e que isso passa. Quando eu cultivo o ódio, quando eu cultivo o rancor, eu só pioro o meu estado, inclusive imunológico, questão de saúde. Quem odeia, quem tem ódio, rancor, mágoa, quem não perdoa, tem uma saúde muito debilitada. Então eu preciso cultivar o bom pensamento, as boas atitudes, as boas ações, até mesmo para ter um sistema imunológico mais fortalecido. Reconcilia com teus inimigos o mais rápido possível, enquanto há tempo. Porque se você não se reconciliar agora, se desencarna e vai ficar com aquela raiva, com aquela ira do outro, em vez de você evoluir, em vez de você crescer, de você seguir em frente na espiritualidade, você fica aqui rodando, igual funciona a obsessão, fica rodando o outro, procurando o outro, deixa de crescer, deixa de fazer o que é bom para você. Por quê? Porque você ficou preso na mágoa, no rancor, no remorso, no ódio, no desejo de vingança. Olha como esse texto é atual. E é isso que aconteceu no duelo. Quando eu chamava você para duelar, porque você falou algo de mim, e um dos dois morria para defender, que honra! É um aspecto humano, né? O que os outros vão dizer de mim, o que os outros vão pensar de mim, e esquece o que Deus pensa de você. Quais as consequências das suas ações? Quais as consequências daquele comportamento? E o quanto que a gente demora no processo evolutivo, demora no processo de crescimento, por ficar guardando mágoas e remorsos. A gente cultiva também uma outra coisa pavorosa, né? Que é o prazer de ver, porque isso aconteceu no duelo, era um espetáculo, né? Você chamava, os dois iam lá, duelava, né? Tinha o padrinho, tinha tudo isso, mas as pessoas ficavam vendo o outro morrer. E é isso hoje que a gente repete ainda cada vez que eu ligo a televisão e eu fico feliz com a morte do outro, ou uso a morte do outro como um espetáculo a ser, né, valorizado. A nossa pandemia, essa pandemia, se a gente for estudar, né, no início do século XX, foram 3 anos, 55 milhões de pessoas na gripe espanhola, que não era espanhola, ela veio dos Estados Unidos, só que foi noticiado na Espanha. Foram 3 anos, nós já usávamos máscaras. Quando a gente não conhece a nossa história, quando a gente não conhece a nossa origem, a gente acha que é a primeira vez, e não é. A gente usava máscara, tinha que usar máscara na rua. Aqui em São Paulo, as pessoas morriam na rua e eram recolhidas, né, e depois jogadas em alguns cemitérios. Por quê? Porque naquela época já existia isso. Isso sempre existiu. O problema é que falta o quê? Consciência. Depois que passa, depois que acontece, a gente esquece. Por que está vindo a segunda onda agora? Isso tem a ver com o duelo, gente. Eu estou viajando, não. Por que aconteceu agora? Porque depois que passou esse primeiro ponto, o que é a primeira coisa que a gente faz? Relaxa. Não vai acontecer mais comigo, vai acontecer com o outro, deixa quieto. E aí o que acontece? Volta para você, cara, não parou ainda. Mantenha a segurança. Naquela época teve 3 ondas grandes. É a falta de consciência de preservação da vida. O duelo
Era um exemplo de como não preservar a vida, de como não valorizar a vida. Eu não gostava, aí ele matava. E hoje nós continuamos fazendo isso, sem aqueles requintes, né? Sem a luva de pelica no rosto do outro. Mas estamos fazendo, quando chega na rua, briga no trânsito, né? Pega a arma, pega a faca. A quantidade de gente que a gente vê hoje, a violência dentro dos lares, contra as mulheres, contra as crianças, que está muito grande. Mas o que a gente mais vê ainda é é aquele espírito de vingança contra o outro, que acredita em algo que eu não acredito, que defende coisas que eu não defendo. Parece bacana, né? Parece um posicionamento, mas isso é um ato de vingança. Um dos princípios da democracia não é a unanimidade. Quem é mais um pouquinho antigo, né? Se lembra do Rodrigues, que escolhi o nome agora dele lá, escritor, Nelson Rodrigues, que falava que toda unanimidade é burra, né? Então realmente é uma questão, a gente tem que precisar. Como é que a gente quer viver num mundo de regeneração, num mundo melhor, se a gente quer que todo mundo pense e haja igual a gente? Porque hoje a gente se vinga das pessoas, a gente briga com as pessoas porque elas são diferentes, porque elas pensam diferente de mim, porque elas acreditam diferente de mim. E isso também é uma espécie de duelo. É uma forma de você duelar com o outro, querendo impor a ele os teus princípios, a tua forma de ver. Você não dá direito ao outro de ser quem ele é. No próprio texto diz o seguinte: quando você é insultado, violentado, agredido verbalmente por alguém, não dê atenção, siga em frente. Porque olha só isso, quando eu levo a provocação do outro, quando eu levo o ódio do outro dentro de mim, eu estou tirando espaço para aquilo que é bom em mim, para colocar o que é ruim em outro em mim. É como se eu pegasse a minha casa interna e abrisse espaço para tudo que não presta no outro, dentro de mim. Então eu aprender a soltar o ódio, a raiva, olhar o mundo com outros olhos, mas não é o olhar ingênuo, não é o olhar bobo, muito pelo contrário. Vamos remontar aqui sempre a figura do Cristo, de Jesus, que é o maior exemplo de como se viver na face da terra. Porque esse homem, apesar da origem dele, viveu como ser humilde, foi humilhado, mas nunca deixou de respeitar a lei. Dai de César o que é de César. No momento de maior dor, que ele estava naquele suplício na cruz, ele perdoa. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E nós não perdoamos ninguém, nem a gente mesmo. E perdoou 2 ladrões que estavam do lado. E assim a gente vai pegar o exemplo da vida do Cristo, que nós deveríamos trazer para a nossa existência, né, para que a gente não repetisse tantas coisas erradas, tantos equívocos. Eu preciso aprender a ser uma pessoa que não carrega mágoas e rancores, que não leva o passado como se fosse o presente. Porque na hora que eu desencarnar, tudo isso fica lá. Só que o corpo, de certa forma, essa vida material, ele me preserva de algumas coisas. Quando eu desencarno na vida espiritual, por não ter esse corpo físico, tudo fica muito intenso. A dor é mais intensa, a raiva é mais intensa, o ódio é mais intenso, mas o amor também. Vocês imaginam como é que está hoje a espiritualidade trabalhando nesse momento, de tantos retornando ali, muitos, como eu disse, como criminosos, como homicidas e como suicidas. E dizem, não, mas eu fui vítima. Não, você não foi vítima. Hoje a gente precisa repensar. E uma coisa que é muito interessante entender: o fato de hoje a gente não estar vindo tanto às casas espíritas. Antes a gente podia vir e não vinha. Como eu disse, em dezembro o pessoal sumia, meio do ano férias sumia, carnaval sumia, só vinha na casa quando a coisa apertava. Hoje a gente vê o quanto que faz falta uma casa, um templo religioso, né, uma palavra amiga. Mas também a gente pode pegar esse momento e transformar a nossa casa, todas as nossas casas, num templo religioso, numa casa espírita, numa casa católica,
numa casa evangélica, judia, muçulmana, é a gente praticar dentro da nossa casa os nossos princípios religiosos de fraternidade, igualdade, né, de humanidade, fazer em casa, ter o nosso evangelho em casa, toda semana, todo dia, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar, sabe, pedindo a Deus um monte de coisa, passe a agir, passe a trabalhar. A gente sabe o que está acontecendo hoje? Deus está falando o seguinte: deixa de ser criança, deixa de ser infantil. Enquanto você não aprender a ser humano, a coisa vai ficar difícil. É aquele pai que diz para o filho: olha, parou, ou você cresce ou você cresce. E nós estamos sendo convocados a crescer, a olhar cada ponto da nossa vida, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando de fazer para nos tornar humanos. Essa é a grande lição da pandemia. Ela não é uma praga, ela não é uma vingança, ela não é uma maldade divina, porque Deus não se vinga de filho, Deus não quer o nosso mal, mas Ele nos educa. Ele nos educa, e por Ele saber o que vai provocar isso em nós daqui para frente, é que Ele permite que isso aconteça. Quando eu aceito uma prova, né, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, quando eu aceito a minha prova, como Jesus aceitou a dele, e quando eu passo pelo meu Calvário, levando a minha cruz, até o momento de crucificação, quando passo eu me liberto. É o mesmo exemplo do Cristo. E ele vem, né, resplandecente, liberto, porque cumpriu a sua missão, cumpriu as suas dores, sentiu tudo e no final perdoou. Nós perdoamos? Quantas pessoas vocês precisariam e eu precisaria perdoar nessa vida? Porque eu estou falando com vocês, eu sempre falo, quando eu falo com vocês, eu falo comigo. Eu puxo a minha orelha, porque eu sei também das minhas mazelas. Eu sei do que eu preciso fazer também. Só que às vezes a gente ainda não tem a consciência disso. Mas devemos procurar consciência para poder que isso, mudar isso, transformar isso em algo melhor. Né? Já está dando horário? Não. 8 minutos. Então, quando a gente vem aqui, né, na Casa Espírita agora, com talvez uma das poucas instituições, né, que respeitaram, estão respeitando essa regulamentação do governo, foi a Casa Espírita. E também a que mais sofreu, porque quando você não vem na casa, não tem doação, né? Não tem o dinheiro para pagar água, não pagar luz, mas continua cobrando. Mas mesmo assim, todas as casas espíritas do estado de São Paulo e do Brasil respeitaram, estão respeitando essas normas. Passamos a utilizar a internet, grupo de WhatsApp, Facebook, um monte de coisa para continuar trabalhando. Fazemos os nossos grupos de prece, de oração, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Todas as casas têm um grupo de oração hoje. E a quantidade de pedidos de orações hoje a gente vê é enorme. Continuamos trabalhando. Isso é uma forma da gente se perdoar, da gente perdoar o nosso próximo, de a gente tirar do nosso coração ódio, ressentimento, e olhar que aquele que provocou uma dor, aquele que provocou, uma catástrofe, ele vai sofrer tanto quanto, e ele precisa de muita prece, de muita oração. Ele precisa ter da gente aquilo que ele não teve com o outro: compaixão, solidariedade, amizade, compreensão. Parece uma coisa meio utópica, né, de falar um negócio desse. Muitos vão falar assim: isso é uma loucura. Mas é um momento que a gente tem que entender que ficar deflagrando, né, ameaças, conflitos, não vai ajudar em nada no nosso processo evolutivo. Estamos no processo de separar o joio do trigo. Quem que vai para a regeneração e quem que vai ficar na prova e expiação. É uma escolha. É uma escolha. Uma escolha de comportamento, de atitude, de gesto. A pergunta é: você quer ficar ainda nesse mundo de prova e expiação, ou quer ir para o mundo de regeneração? Se quer ir para a regeneração, perdoa, cultiva o bem. Não perca seu tempo com maledicência. Não perca seu tempo, com a preguiça. Porque uma outra forma também de se vingar do mundo é você achar que o mundo tem obrigação de fazer tudo por você. E era isso que estava acontecendo com a gente.
Muitas pessoas achando que todo mundo tinha obrigação de fazer tudo por ele, e ele não tinha obrigação de fazer nada. E não é assim. Todos nós temos que dar o nosso quinhão, temos que fazer a nossa parte, trabalhando, orando, ajudando, auxiliando, seja o que for, nós temos que fazer a nossa parte. É isso que vai nos diferenciar, e é isso que vai fazer com que a gente caminhe para um lado ou caminhe para o outro, né? Estamos chegando àquela bifurcação, e quando chegar ali perto, não vai adiantar chorar, não vai adiantar chorar. A gente vai ser julgado e avaliado não pelo outro, mas pela nossa própria consciência. O duelo era bem, esse termo duelo é bem isso. E hoje a gente está duelando muito com a nossa consciência, com a nossa parte de ética, com a nossa parte de moral, de comportamento, de atitude. É um duelo. O que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo. Precisamos ter bom senso. E quem que é o bom senso? Que a gente coloca como exemplo de bom senso? Quem é, seu Carlos Manuel? Quem que é o exemplo de bom senso? Jesus. Exatamente. Ele, para quem é cristão, Jesus. Se você que está vendo não é cristão, é Alá, é Maomé, é Buda. E a gente precisa entender isso. Cada um, Deus nos deu o direito de acreditar naquilo que fosse melhor para a gente. Eu, como cristão, tenho Jesus como meu exemplo. Você, como judeu, tem o seu, né, tem o seu exemplo. Você, como muçulmano, tem o seu exemplo. E você, como, né, de outras crenças, também tem o seu. E precisamos respeitar, porque a causa criadora do universo é uma só. Por isso, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não é quem é. Que é Deus? É a causa primeira de todas as coisas. Causa primeiro de todas as coisas. Isso que devemos compreender. Vamos acabar, né? Vamos liberar o coração aí desse ódio, desse rancor, de tanta coisa. Tem gente que tem um prazer, sabe aquela história? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Gente, isso desculpa, mas é um ditado tão imbecil. Se você soubesse, né, o peso que isso traz na tua reencarnação, no teu processo encarnatório, você falaria: olha, eu não dou nem um bezerro, nem uma boiada, eu vou para cá. Deixa você aí, briga você sozinho. Quer brigar? Briga. Não vou perder meu tempo com isso. Eu tenho uma luz ali para seguir, eu tenho coisas para fazer. Fica aí reclamando, mas eu não, eu vou seguir em frente. Tá? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Para que vocês. E segunda-feira deve sair um novo edital. Talvez a gente retorne para fase amarela, mas aí vai ser questão de restrição de tudo. Mas a gente também não sabe também como é Natal, Ano Novo, tem tanta coisa aí que está acontecendo. Era para sair na sexta, né? Na verdade era para sair antes da eleição, não saiu. Era para sair na sexta, não saiu. A gente não sabe muito bem como é que está. E na verdade realmente a gente não sabe muito bem como é que está. Mas a melhor coisa que a gente faz é o bom senso. Qual é o bom senso? Máscara, distanciamento, lavar as mãos, não ficar, sabe, se amontoando. Dá o braço assim, sabe, toca o punho, o cotovelo, tchauzinho. Porque até um tempo atrás ninguém queria nem se abraçar, né? Você lembra? Ninguém queria nem se abraçar, nem ver o vizinho. Agora parece que todo mundo quer abraçar você, só porque não pode, né? Antes de você chegar para dar um abraço, o que é isso? Né? Se a mão, o cara me pegava, agora todo mundo. Peraí. Agora a gente não pode. Mantenha isso. E só para a gente encerrar aqui. É um momento muito complicado agora, por causa da questão de saúde mental, né? Então nós temos muitos idosos, muitas pessoas que são os mais visados nesse momento, e a gente mesmo, a gente passa por um certo temor, né? Uma gripe, uma tosse, a gente já fica com certo medo. Então isso faz parte do processo, né? Isso vai acontecer, mas por cima de tudo, manter a calma, manter a tranquilidade, fazer suas preces, suas orações, manter o equilíbrio. Faça o evangelho no lar todo dia. Não precisa ser só num dia da semana. Acorda de manhã, faz o evangelho, sabe? Se não tiver alguém para conversar, chama alguém para conversar, fala: não estou bem, eu não estou legal. Procura um atendimento psicológico, seja onde for. Não fique calado. Não está bem, não está legal na cabeça, né?
O sentimento não está legal porque todos nós passamos. Todos nós passamos, gente. Não existe exceção. Então é hora da gente se unir, se ajudar, procurar, conversar, para que a gente possa chegar em 2021. Eu particularmente, eu acredito que 2021 vai ser um ano muito bom. Ainda será um ano de crises, ainda será um ano de conflitos, mas será um ano muito bom. Por quê? Porque vai ser um ano que a gente vai entrar com consciência, porque a gente sobreviveu, a gente passou esse período mais difícil. Então a gente vai ser mais maduro, mais responsável e compreender melhor o que está acontecendo. As vacinas estão vindo aí, né? São várias, a gente sabe que tem um monte de situação, mas elas estão vindo aí em janeiro, fevereiro, e a gente vai passar, mas não adianta voltar a fazer o que fazia antes, tá bom? Podemos encerrar? Leva uma geração de pensamento, sim, legal, eu estava lendo. A gente fala sempre o seguinte: leia em voz alta, porque à sua volta tem sempre alguns amigos espirituais, e por incrível que pareça, eles não ficam lendo o teu pensamento, tá? Mas não leu o Tem pensamento. certeza, Edmilson? Tem, né? A não ser que você tenha a mesma vibração dele. Se for uma vibração muito ruim, aí vocês vão sintonizar. Mas se a tua vibração for um pouco maior, ele não vai conseguir. Então a gente sempre faz o evangelho em voz alta para quê? Para que aqueles irmãos que estão em volta sejam também, né, doutrinados, orientados com a leitura do evangelho. Deu para entender? É um assunto mais complexo, não dá para fazer agora. Tá bom? Vamos agora encerrar. Vou pedir que vocês respirem calmamente, né? Relaxem o pensamento. Vocês vão sentir a presença agora dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, daquele espírito amigo, companheiro que está sempre do nosso lado, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E nesse momento ele vai estar do teu lado, trazendo tranquilidade, conforto, inspiração para a superação desse momento, desse estágio que nós estamos vivendo. E vamos elevando os nossos pensamentos e visualizando o Cristo, a imagem de Jesus, para que Ele seja o seu norte, o seu exemplo, o seu escudo, a sua proteção em todos os momentos. Se afinizar e se harmonizar sempre com o pensamento divino, com a figura de Jesus em todos os cantos da sua vida. Imaginar, visualizar, os amigos espirituais estão sempre nos guiando e nos orientando. E pedindo a Deus proteção, orientação, forças para superar esse momento, essas dificuldades. Que a gente tenha forças, que tenha discernimento, que a gente tenha o amor mais aflorado no nosso coração. E que a gente possa, nesse momento, perdoar. E eu vou pedir para vocês, mentalmente, visualizem todas as pessoas que de alguma forma ou de outra, vocês têm alguma rincha, alguma coisa a ser resolvida, algum mau sentimento. Visualizem e digam: meu irmão, minha irmã, me perdoa. E eu te perdoo. E nos perdoando, vamos caminhar sempre rumo à luz, rumo ao Cristo, rumo a Deus, o nosso Criador. Eu te perdoo, meu irmão, por não entender o que aconteceu naquele momento. Eu te perdoo, meu irmão, por não compreender o que você quis me dizer. E te peço perdão se te ofendi. E te peço perdão se caso te agredi. Que o perdão seja para mim e para você a nossa aliança de amor e de luz. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.